Olá pessoal, graça e paz, que você tenha sucesso e progresso, a face do milagre. Deus te abençoe. Abençoe aí seu trabalho e a obra das suas mãos. Deus, Ele quer que você prospere, mas Ele quer mais ainda que você se salve. O Senhor nos deu trabalho, uma empresa, negócios, para quê? Para salvação. Não faz sentido viver uma vida plena aqui na terra e depois ir para o inferno. Não faz sentido. E tem pessoas como aqueles 10 leprosos que vão viver os milagres de Jesus aqui na terra, 9 deles, né? E não vão ser salvos, não. Mas tem um que, além de viver os milagres de Jesus aqui na terra, um dos 10 leprosos, também foi salvo. Eu conheço e já vi muita gente abençoada, testemunhando do que Deus fez, da forma como Ele curou, da forma como Ele libertou, e estão aí curtindo a sua vida. Você que já esteve aí com um pé na morte, e Jesus te tirou de lá, está fazendo agora. Quando Abrão na época, lutou contra Quedorlaomer e salvou o Ló, por que o Ló foi preso? Por que o Ló foi levado prisioneiro? Porque estava em Sodoma. Está escrito lá o versículo. Eles lutaram, Quedorlaomer e os outros reis, invadiram Sodoma e também levaram Ló, a sua família e os seus bens, visto que Ló morava em Sodoma. O que Ló estava fazendo em Sodoma? Antes de Ló ir para Sodoma, foi dito assim a ele: está aí a terra toda diante de você, escolhe. Escolheu logo Sodoma. Parece que tem gente que tem imã para a coisa errada, para lugar ruim. E estou falando do justo Ló, como testemunha o livro de Hebreus. O justo Ló testemunha o livro de Hebreus. Então não sou eu que vou dizer que não era. Mas o justo Ló estava fazendo o que em Sodoma? Foi sequestrado, foi levado como prisioneiro, foi levado com a sua esposa, com as suas filhas. Graças a Deus não aconteceu o pior. Mas por que não aconteceu o pior? Porque Abrão foi lá e libertou. Conseguiu uma grande vitória e libertou. Foi um grande milagre. E o Ló é aquele tipo de gente que recebeu uma segunda chance na vida. E eu estou falando aqui com você e na minha mente vem pessoas que eu sei que receberam uma segunda chance. Porque estavam com o pé na cova. Porque estavam desenganadas. Porque estavam no fundo do poço. Deus usou os seus Abraãos, libertou, trouxe de volta em segurança, devolveu tudo. Pronto, agora vamos lá, uma segunda chance, uma segunda oportunidade, é uma segunda vida. Sabe o que o Ló fez? Sabe o que o Ló fez? Voltou para Sodoma. Tenha santa paciência, meu filho. Quase morreu, está fazendo o que com a segunda vida agora? A mesma de antes? Estava desenganado, outro dia Jesus curou, não tinha isso, não tinha aquilo, Jesus deu, Deus abençoou, deu uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo caminho para voltar. Deixa de ser tonto, Ló. Voltou para lá. Estou te contando de Gênesis 14, se eu não me engano lá em Gênesis 19, um pouquinho à frente, está lá Deus mandando fogo e enxofre, destruindo a cidade de Sodoma. Adivinha quem estava lá? Não foi destruído porque mais uma vez o Senhor, através da intercessão de Abraão, graças a Deus, porque tem gente na vida da gente que é um Abraão, libertou, mas ficou dessa vez sem nada. Nessa segunda vez, pelo menos salvou a vida dele, das filhas, e infelizmente perdeu a vida da esposa. Morreu na cidade. Virou uma estátua de sal, morreu. Mas estava fazendo o que lá? Na segunda chance que teve.
Tem gente que não tem uma segunda chance, ele teve. Tem gente que tem e volta a fazer a mesma coisa. Não pode ser assim. Se Deus te deu uma segunda chance, aproveita melhor. Com Ele. Com Ele. Corre para Ele. Vai servi-lo. Deixa Ele te levar até Jesus e o Melquisedeque, lembrando lá de Gênesis 14, e te dê o pão, o vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus. Abraão não lutou para salvar os bens de Ló. Lutou para salvar o Ló. Crê no Senhor Jesus Cristo, serão salvos tu e a tua casa. Salve a tua casa. Nós somos pais, eu sou pai, você que é pai e mãe. A gente tem essa preocupação de dar o melhor aos nossos filhos. Nada é melhor do que a salvação. A preocupação de formá-los como bons homens, boas mulheres, boas pessoas, que sejam bons servos de Deus, ótimos servos de Deus. Salve vidas. Jesus não veio aqui, passou pelo que passou para chegar no céu e falar: Deus, eu estou trazendo aqui o ouro da terra, Pai, eu estou te trazendo aqui as riquezas da terra. Não, estou te trazendo aqui o livro da vida, que só eu posso olhar, só eu posso tocar e só eu posso desatar. O livro com o nome dos salvos. Cada nome nesse livro está aí por causa do meu sacrifício. Jesus não chegou para Deus cheio de bens, mas cheio de pessoas. Que o Senhor ilumine o seu entendimento e você entenda que os bens, a saúde, a vida, é tudo bom, mas não é o que salva. Não é o principal. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele curou, ele continua curando. Mas o principal é a salvação, e só um foi salvo. Quando o Abraão entrar no céu, quando o Ló entrar no céu, Abraão, cadê tua esposa? Está ali, ó. Cadê teu filho? Está ali, ó. Cadê teu neto? Tá ali. Ló, cadê tua esposa? O que o Ló vai dizer? Ló, cadê suas 2 filhas? Eu não tenho resposta para você agora. Eu, Bispo Tener, não tenho uma resposta. Mas não sei não, se a resposta não vai ser, tá lá com a mãe delas. Ló, cadê teus netos? Meus netos? Os meus netos são os moabitas. Os meus descendentes são os moabitas. Os meus descendentes são os amonitas. Ué, mas os moabitas e os amonitas são inimigos do povo de Deus. Hein, Ló? É isso que você trouxe para cá? Ninguém? Quem que você trouxe? Eu te salvei 1 vez, 2 vezes. Quantas vezes eu te salvei? E aí você me fica lá? Deixa a tua esposa tomar um rumo desse? Por que tua esposa? A cada um. Sim e não. Crê no Senhor Jesus Cristo, você vai salvar a sua casa. Tudo bem, eu não sou responsável pela salvação da minha esposa, nem a minha esposa é responsável pela minha salvação. Mas Ló tinha o poder de mudar de cidade. Inclusive naquela época de uma sociedade, posso dizer aqui, machista, a decisão era dele. Ele podia ter mudado de cidade, podia ter morado em qualquer outro lugar do mundo. E será que se tivesse feito isso, não teria poupado a esposa dele? Será que se tivesse feito assim, as 2 filhas dele teriam gerado os moabitas e os amonitas? Fica a pergunta. Quando você entrar no céu, e eu entrarmos no céu, entendeu? O que você trouxe aí? Trouxe o João, a Maria, o José, o Pedro, o Antônio, fulano, ciclano, beltrano, o outro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus, é isso aí. Trabalhe, prospere, enriqueça, tenha saúde e viva plenamente aqui na terra. Mas lembre-se que Jesus não morreu só para isso. Isso aí é um plus, é um bônus, é algo que vem a mais. O propósito não foi esse. O propósito é: vou preparar lugares e voltarei para que vocês estejam comigo para sempre. É a salvação da alma. Que Deus te dê muito sucesso e progresso. Mas salve a sua alma, a sua empresa, os seus funcionários, os seus colegas de trabalho. Ore por eles e abençoe todos eles agora.
Senhor, eu abençoo os colegas de trabalho, os clientes, os fornecedores, os funcionários, os sócios. Eu abençoo o meio de trabalho onde cada um convive, até porque é onde ele mais passa o tempo da sua vida. As pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família, do que com a própria igreja, mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Então, tem que salvar almas lá. Tem que salvar almas, tem que conduzir pessoas através de uma fé de boas obras, de uma fé exemplar, ou seja, atitudes exemplares, obras exemplares, salvar almas, salvar vidas. Glorificar a Deus, como Abraão fez, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que esse empresário, esse trabalhador, esse pai de família, não leve só o pão para casa, mas leve a salvação. Que o pai de família leve para a sua casa a salvação, o pão da vida, o sangue de Jesus, o vinho sagrado, e não só o pão do corpo, não só o dinheiro. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus salve muitas vidas através desse trabalho, através dessa mensagem. Os pais de família costumam dizer que trabalham para levar o pão para casa. Leve o pão da vida, não só o pão do corpo. Deus te abençoe, que você tenha sucesso e progresso. Um forte abraço, gente. Graça e paz.